Irmãos, quero agradecer mais uma vez a oportunidade que tenham de pregar a palavra do Senhor, é sempre um motivo de grande alegria, e convidar você a abrir a sua Bíblia no texto bastante conhecido dos irmãos, texto que está no livro de Atos, capítulo 2, versículo de 42 a 47. Atos capítulo 2, versículo de 42 a 47. É o texto que nós vamos meditar nessa noite. Eu sei que você provavelmente conhece o texto, já sabe até de cor esta passagem. Queremos falar hoje sobre esta mensagem com o título desta mensagem: O crescimento saudável da igreja. É o título dessa mensagem, o crescimento saudável da igreja. Diz assim a palavra de Deus em Atos 2, versículo 42 a 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar? Pai, queremos te agradecer, Pai, pela tua presença, pela oportunidade que temos de estar na tua casa e podermos ser ministrados pelo teu Espírito Santo através da tua palavra. Pai, fala conosco nessa noite. Usa teu servo apenas como teu instrumento, Pai. Obrigado porque sabemos que o Senhor está aqui no nosso meio e que ouve o nosso louvor, a nossa oração, nosso clamor, nossas petições, nossa oração. E sabemos, de Deus, que o Senhor se compadece de cada um de nós. Pai, trata conosco no nosso coração, que possamos sair daqui renovados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar sobre o crescimento saudável da igreja. Olha, muitos hoje fazem planos e pensam em estratégias para crescimento da igreja. Muitas igrejas hoje pensam em estratégia para crescimento. Algumas igrejas, na realidade, vivem de eventos e programações para, entre aspas, atrair pessoas na busca desesperada e, por que não dizer também, desnecessária por um crescimento. E esquecem que a Bíblia já deixou para nós um exemplo de uma igreja que cresce de forma saudável e bíblica. Um exemplo de crescimento bíblico para a igreja. E eu quero perguntar para você, será que é saudável para uma igreja focar em eventos para, entre aspas, atrair pessoas, esquecendo-se do incentivo à leitura bíblica, à oração, do valor da escola bíblica dominical e etc. Talvez você ache válido porque tais eventos animam, entre aspas, o povo a vir para a igreja. Talvez você diga, pastor, mas é bom, porque o povo se anima, o povo está muito desanimado, o povo faz tempo que não vem, o povo está muito parado, e esses eventos animam, atraem. Mas a minha pergunta, será que isso de fato é crescer, é crescimento? Ou isso é o que a gente costuma chamar de inchar? Você sabe a diferença de crescer para inchar? Talvez algum dia você possa acordar de manhã com sua mão um pouco maior do que o normal. Ela não cresceu, talvez ela está inchada. Inchar não é crescer. Inchaço é o resultado de alguma dor, de alguma pancada, de algo que não está indo bem, de algo que está errado.
Irmãos, a verdade é que se a palavra de Deus não for, e a palavra de Deus e a presença de Deus não for motivo suficiente para vir à igreja, nada mais vale a pena. Algumas pessoas acham que o evento é bom porque o evento anima, porque o evento atrai, porque o evento chama. Mas se a palavra de Deus e a presença de Deus não for suficiente para você sair de casa e vir para a igreja, por que vir? Por causa de um evento. A pergunta é, por que você vem à igreja? Qual é o real motivo de você vir à igreja? Se nós só temos vontade de vir à igreja quando tem um evento, jantar de Natal, jantar de Páscoa, acampamento, festa disso, louvorzão, luau, gincana, dia de comunhão na piscina. Se você só tem vontade de vir para a igreja quando tem algo assim, um evento, uma festa, uma animação, você precisa refletir sobre qual é a sua motivação. Você ama a Deus mesmo? Será que Deus não é motivo suficiente para eu vir para a igreja? Olha, no texto que nós lemos, nós vemos o exemplo de uma igreja que crescia muito bem. E nós vamos ver o quanto ela crescia. E pasmem, irmãos, diferente da igreja do nosso tempo, diferente do que nós estamos acostumados a ver, diferente do que muitas igrejas fazem para atrair pessoas e de como muita gente pensa que uma igreja deve ser, esta igreja não cresceu fazendo eventos. Nenhum acampamento, nenhum encontro de casais, nada. Ela cresceu de forma saudável e bíblica. Deixa eu lhe perguntar, você acha mesmo que eventos fazem uma igreja crescer? Vamos pensar um pouco. Eventos trazem conhecimento bíblico? Eventos desenvolvem maturidade cristã? Espiritualidade. Eventos moldam o caráter do cristão? Eventos, irmãos, trazem multidões, mas não formam discípulos. É como na época de Jesus, uma multidão acompanhava quando tinha evento. O que era o evento? Distribuição de pão e peixe. Sabe aquele evento que você diz assim, olha, nós vamos distribuir cesta básica. Lota. Se fizermos um evento aqui de distribuição de cesta básica, não temos condições de comprar o tanto de cesta básica necessária para o tanto de gente que vai fazer fila aqui. A multidão na época de Jesus era grande por causa dos eventos, mas evento atrai multidão, mas não forma discípulos. Quando o pão acaba, a multidão vai embora. Talvez a gente, na realidade, irmãos, goste de ser um pouco nostálgico. Nós gostamos da nostalgia, de lembrar da época em que a igreja era lotada, e que a igreja tinha muito evento, e que a igreja tinha tanta gente, era tanto evento, um atrás do outro, toda semana tinha evento, todo mês tinha evento, a igreja só vivia lotada, tinha muita gente, tinha muito jovem, tinha muita gente, ficava a gente do lado de fora aqui pela janela, a gente lá em cima, lotado. Talvez a gente goste dessa nostalgia. Mas se isso é uma boa estratégia de crescimento, onde estão essas pessoas que não cresceram? E outra coisa, onde está o crescimento bíblico e a maturidade cristã daqueles que ficaram? E por que alguns são antigos na fé e ainda não desenvolveram maturidade cristã? Irmãos, não há estratégia melhor do que a estratégia bíblica para o crescimento saudável da igreja.
E nós temos o exemplo aqui de uma igreja que cresce saudavelmente e espantosamente no livro de Atos, a igreja primitiva. Nós vemos aqui o exemplo desta igreja que, como diz no texto que lemos, de como ela cresceu. E eu quero convidar você a analisar de como ela cresceu, para que nós possamos descobrir o que de fato é um crescimento saudável na igreja. Veja, em primeiro lugar, a igreja de Atos, a igreja primitiva, cresceu porque, em primeiro lugar, o versículo 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. É o primeiro ponto para um crescimento saudável da igreja. Perseverar na doutrina dos apóstolos. Se você for ler todo o texto, eu vou ler mais uma vez para você ver que não houve eventos. Olha, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Veja, quem acrescentava era Deus. Deus dizia: olha, eu vou acrescentar hoje aqui um pessoal para ser membro dessa igreja. Agora eu vou acrescentar mais um pessoal. Vou mandar gente para essa igreja, porque essa igreja está crescendo de forma saudável e bíblica. O primeiro ponto, irmãos, para um crescimento saudável da igreja é perseverar na doutrina dos apóstolos. Em primeiro lugar, nós vemos que eles se mantinham firmes na doutrina bíblica. Só que o texto diz a doutrina dos apóstolos, porque naquela época o povo não tinha a Bíblia. Quem é que passava a doutrina para o povo? Os apóstolos. A doutrina bíblica é a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos ensinam porque as pessoas não têm acesso à Bíblia. Na verdade, nem o Novo Testamento estava completamente escrito. Eles só tinham o Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento o povo não tinha. Só quem tinha? Os rabinos, os fariseus, que tinham acesso àqueles escritos. Então a doutrina era dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos que viveram com Jesus, que conheciam o que Jesus disse, que aprenderam de Jesus e agora que repassava para o povo. A doutrina dos apóstolos é a doutrina de Jesus, é a doutrina bíblica. O primeiro passo para um crescimento saudável na igreja é perseverar na doutrina bíblica. Mas não só isso, irmãos. Não podemos esquecer também que é também a doutrina dos apóstolos. O ensinamento dos apóstolos. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que os apóstolos tinham credibilidade para falar. Porque as pessoas não tinham acesso ao conhecimento. As pessoas precisavam ouvir dos apóstolos e confiar no que os apóstolos estavam dizendo e obedecer o que eles estão recomendando e honrar os apóstolos e seguir os apóstolos e respeitar os apóstolos. É a doutrina dos apóstolos, não é a doutrina de Jesus. É a doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quer dizer, se os apóstolos dissessem é assim, é assim. Usando uma analogia para os dias de hoje, é claro que não foi assim, mas exemplo, se o apóstolo dissesse assim, olha, tem que se vestir assim, é assim. Como em algumas igrejas você tem que se vestir assim, né? De um jeito específico. Se os apóstolos dissessem, olha, na igreja aqui não pode isso, não pode isso. A doutrina dos apóstolos. Ó, aqui na igreja tem que ser assim, e o povo assim. Doutrina dos apóstolos. Os apóstolos tinham credibilidade e o povo respeitava o apóstolo como autoridade. Paulo, nessa época, passa a mandar cartas e o povo
considera as palavras de Paulo, as cartas de Paulo, e obedecem e seguem. Veja por que essa igreja crescia. Primeiro, elas perseveravam na doutrina bíblica. E na doutrina dos apóstolos havia respeito ao líder espiritual, ao que ele dizia, a doutrina que o líder colocava. Havia obediência, respeito e honra ao apóstolo. Aí uma igreja cresce, irmãos. Não tem como não crescer. Quando a gente persevera na doutrina bíblica e persevera na doutrina do meu líder espiritual, naquilo que ele recomenda, principalmente, obviamente, se essa doutrina do apóstolo é bíblica. Se ela não for, você não persevere não. Fuja, corra. Vá para outra igreja que essa aí não presta. Se o líder espiritual está falando algo que não é bíblico, corra. Irmãos, se nós queremos ver um crescimento saudável da igreja, precisamos perseverar no que diz a sã doutrina e também considerar a autoridade de nossos líderes espirituais que nos guiam. Perseverar naquilo que o seu líder espiritual tem lhe orientado. Perseverar na doutrina bíblica. Olha o que diz 1 João capítulo 2, versículo 24. Nós temos estudado o livro de 1 João, a epístola de 1 João, e na quarta-feira falamos sobre esse versículo. Eu quero falar de novo, porque você não estava aqui na quarta-feira. Então, 1 João capítulo 2, versículo 24, diz assim, olha: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Olha, é permanecer na doutrina, permanecer naquilo que você ouviu desde o princípio. Nós vimos na quarta-feira aqui que estamos estudando essa epístola, que nós precisamos permanecer no que nós ouvimos desde o princípio. Sabe aquilo que você tem ouvido desde que você aceitou Jesus? É nisso que você tem que permanecer, não nessas novidades do evangelho que aparece hoje. Hoje em dia existem umas novidades aí aparecendo, pessoas interpretando a Bíblia de uma outra forma e dizendo, olha, nós estávamos interpretando errado. Quer dizer, 2020 anos que nós interpretamos errado e agora aquela pessoa tem uma luz especial e ela passa a interpretar de uma nova forma. 2020 anos de pessoas ignorantes que interpretaram errado. Agora o iluminado do novo apóstolo, novo profeta aí tem uma nova forma de interpretar. A Bíblia diz, olha, permaneça naquilo que ouviste desde o princípio. Esquece essas coisas novas que estão aparecendo por aí, de gente dizer que a Bíblia precisa ser contextualizada, que a Bíblia está incompleta, que ela não é a palavra de Deus, que a Bíblia está atrasada e coisas parecidas. Irmãos, a igreja de Atos perseverava na doutrina dos apóstolos, dos seus líderes espirituais, na doutrina bíblica. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 14 a 17, Paulo também orienta Timóteo. E vamos ver como Paulo orienta Timóteo. 2 Timóteo 3, de 14 a 17, ele diz assim, olha, quanto a você, Timóteo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem você aprendeu. Porque desde a criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra. Olha o que diz o versículo 15, 2 Timóteo 3, 14. Ele diz, quanto a você, Timóteo, permaneça naquilo que você aprendeu, porque você sabe de quem você aprendeu. Você sabe quem sou eu. Você sabe quem foi que te ensinou. Você sabe do meu caráter. Você conhece a minha vida. Você sabe que eu sou crente.
Esquece essas coisas novas aí que você está ouvindo e permanece nas coisas que você aprendeu. Por que você acha que Paulo está dizendo permanece nas coisas que você aprendeu? Porque tem gente ensinando coisa nova por aí. Tem heresia sendo pregada por aí. Então, olha, permanece no que você aprendeu. Aí o versículo 15 vai dizer: porque desde criança você conhece as sagradas letras e que elas são capazes de te tornar sábio. Irmão, permaneça na doutrina bíblica. A doutrina bíblica é capaz de te tornar sábio. E foi isso que a igreja de Atos fez. Em Provérbios 28, versículo 9, a palavra de Deus diz assim, olha, Provérbios 28, 9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Permaneça na doutrina bíblica. Não se desvie dela. E foi isso que a igreja de Atos fez. Olha, irmãos, permanecer na doutrina dos apóstolos quer dizer obedecer a palavra. Quer dizer temer a Deus. Quer dizer honrar a Deus. Quer dizer também obedecer a doutrina dos apóstolos, do líder espiritual, temer o líder espiritual, honrar. Talvez o seu líder espiritual seja mais rigoroso, mais tradicional, mais renovado, mais pentecostal, mais o que for. Mas foi ele que Deus colocou sobre a sua vida, como autoridade sobre a sua vida. Em Romanos capítulo 13, versículo 1, o texto diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. E ainda em Hebreus 13, 7. Veja o que diz Hebreus 13, 7. Lembrai-vos, assim como diz 13, Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos guias. Lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Eu sei que os irmãos já foram pastoreados e liderados por muitos líderes espirituais. A palavra de Deus diz: olha, lembre-se dos seus líderes do passado que transmitiram a palavra de Deus a vocês e observem bem o resultado da vida que tiveram. E imitem, não a vida, mas imitem a sua fé. Porque às vezes não dá de imitar a vida, mas a fé, aquilo que eles pregaram, você pode imitar. Isso é permanecer, irmãos, na doutrina dos apóstolos, e foi isso que a igreja primitiva fez. É o primeiro passo para um crescimento saudável da igreja. O segundo passo, irmãos, ainda está em Atos, versículo 2, 42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão. Eles perseveraram na comunhão e no partir do pão. Como eles fizeram isso? Veja do versículo 43 até o 46, diz assim, olha: em cada alma havia temor. Versículo 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha a comunhão, olha o partir do pão. Eles tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Havia compaixão. Não estou dizendo para você vender todas as suas propriedades e bens e distribuir. Aqui o fato é compaixão, é um sentimento de amor ao próximo, de ajudar ao próximo, todo mundo ter tudo em comum, todo mundo se ajudar. Diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração.
Irmão, o segundo passo para um crescimento saudável na igreja é perseverar na comunhão e no partir do pão. Nós vemos aqui a comunhão desta igreja que partia o pão de casa em casa. Olha quantas casas eles faziam isso. Você já daqui a pouco vai saber quantas casas, aproximadamente. E o texto diz que eles faziam refeições com alegria e singeleza de coração. Além disso, o texto diz que todos estavam juntos, versículo 44, e tinham tudo em comum. Se nós queremos ver um crescimento saudável da nossa igreja, devemos lutar para termos comunhão uns com os outros. Você sabe o que quer dizer a palavra perseverar? Perseverar quer dizer insistir. Perseverar quer dizer buscar, lutar. Você acha que era fácil todo mundo você acha que era fácil para eles perseverarem na comunhão? Será que todo mundo se dava com todo mundo? Será que todo mundo se dava com todo mundo? Certamente que não, irmão, mas todo mundo estava focado em se manter unido. Certamente nessa igreja havia perdão. Verdadeiramente. Certamente nessa igreja não havia fofoca, porque fofoca destrói qualquer comunhão. Mas eles todos estavam juntos. O texto diz, versículo 44, todos os que creram estavam juntos. Quantos creram? Veja lá no 41, veja o 41. Um pouquinho antes do que nós lemos. Os que aceitaram a mensagem e foram batizados naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Imagine uma igreja que de um dia para o outro entram 3.000 membros. Imagine aqui na nossa igreja, amanhã a gente ter 3.000 membros a mais. Que aceitaram Jesus e já foram batizados, já são membros. Foi batizado, já são membros, já tem direito a voto e tudo. Será que essa igreja teve um crescimento saudável? Quantos eventos foram feitos? Quantos almoços, jantar, acampamento, luau, louvorzão, o que for? 3.000 pessoas foram batizadas. Cerca de... Talvez mais, porque nessa época não contava as mulheres, só os homens. Cerca de 3.000 pessoas, houve um acréscimo nesse dia. Aí o texto diz que todos os que creram, 3.000 ou mais, estavam juntos e tinham tudo em comum. Aí o texto diz que partiam o pão de casa em casa. Coloque aí pelo menos 1.000 casas. Com alegria e singeleza de coração. Você acha que todo mundo se dava com todo mundo? 3.000 pessoas. Irmãos, é porque todos estavam unidos, focados em se manter unidos. Certamente havia perdão. Olha, Efésios no capítulo 4, versículo de 1 a 3, a palavra de Deus diz: Paulo está preso. Eu já citei esse texto aqui outra vez, mas eu gosto demais de citar ele, vou citar de novo. Talvez você não viu eu citar da vez que eu citei. Você está aqui e vai ouvir pela primeira vez. Olha, Paulo está preso e ele diz: como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes, imploro, que vivam da maneira digna da vocação que receberam. Que vocês vivam dignamente da maneira que um crente deve viver. Que vocês dêem um bom testemunho de crente, que vocês sejam crentes, que vocês demonstrem. Vivam da maneira da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Não é suportar e tolerar, de aguentar, eu não suporto essa pessoa, mas eu tenho que suportar. É dar suporte, é ajudar, é suportar. E diz mais, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha, a igreja, todo mundo faz um esforço para a gente conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A minha versão diz, esforçando-vos diligentemente para preservar. Você vê, aqui Paulo está preso
e roga, implora que o pessoal dê bom testemunho lá fora. Que vocês andem da modo digno com que foram chamados. Porque a comunhão da igreja é um bom testemunho para a sociedade. E a igreja primitiva perseverava, irmãos, na comunhão. Mais de 3.000 pessoas nessa igreja. Não sei quantos tinham antes. E eles estavam juntos. O terceiro passo, irmãos, para crescimento saudável da igreja, ainda está no versículo 42 de Atos 2, 42. Diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, não existe crescimento saudável de igreja sem oração. Esqueça, sem oração não dá. Sem oração nada podeis fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque orar é uma atitude de reconhecimento da incapacidade humana e uma atitude de reconhecimento do poder de Deus. Quando você não ora, você está dizendo, olha, eu sei fazer esse negócio, eu sou bom nisso, eu não preciso nem orar, eu venho e faço. Quando você ora, você diz, Deus, olha, vai lá, me ajuda que eu não sei fazer. Igreja que não ora não cresce. Pode até inchar. Encher e inchar. Mas isso não é crescimento. Irmãos, os irmãos veem que todas as vezes que eu me dirijo aqui ao púlpito, eu agradeço a Deus a oportunidade de pregar a palavra do Senhor. Mas os irmãos não veem que todas as vezes que eu venho ao púlpito, antes de vir, eu oro e digo, Deus, sobe lá comigo, porque sozinho eu não vou. Porque eu não tenho nada para oferecer. Talvez você diga, o pastor é desenrolado, fala bem, tem um bom linguajar. Mas, irmãos, eu posso falar bem aqui a noite toda, se o Espírito Santo não tocar o coração, não adianta. E eu não posso fazer isso, só Deus. Por isso, todas as vezes eu digo, Deus, sobe lá comigo. Se o Senhor não subir, eu não vou não. Na realidade, eu digo, olha, cala a minha boca e fala. Porque se eu falar, eu vou estragar. Me usa somente como instrumento ali. Para o Senhor falar. Não sou eu, que não seja eu falando, mas o Senhor. Algumas vezes eu até oro e digo assim, Senhor, Deus, seja o pastor dessa igreja, que eu não posso pastorear. Porque eu sou só um menino. Que o Senhor pastoreie essa igreja. Sabe o que é isso, irmãos? Não estou falando isso para me vangloriar, estou dando um exemplo. Porque quando você ora, você reconhece a sua total incapacidade. Quando você ora pelo crescimento da igreja, você está dizendo, ó Deus, a gente não sabe o que faz não. A gente já pregou a palavra, mas as pessoas não aceitam Jesus não. A igreja primitiva perseverava na oração. 3.000 pessoas. Perseverando na doutrina, perseverando na comunhão, perseverando na oração. 3.000 no mínimo. Que aqui 3.000 foram acrescentados, é no mínimo. Orar é uma atitude de reconhecimento da incapacidade humana e do poder de Deus. Se não há oração, irmãos, fica evidente que a confiança está na capacidade humana. Por isso que uma igreja que não ora não cresce. Pode inchar, mas não cresce. Pode estar lotada pela capacidade humana. Eita, o pregador é bom, vamos lá. Tem doutorado em Harvard. Pode lotar. Mas se for só a capacidade humana, se não tiver o poder de Deus, a igreja não cresce. Uma igreja que ora cresce, pois é Deus quem dá o crescimento. Olha o texto de Atos, capítulo 2, versículo 47 diz, e quanto isso, acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Quem dá o crescimento? Deus. Deus dá o crescimento. E eu vivenciei isso, irmão, uma vez,
na minha caminhada ministerial, lá em Roraima, nós tivemos a oportunidade de conhecer uma igreja que em 15 dias a igreja tinha 20 membros. Nós fazíamos parte dessa igreja. Em 15 dias, 2 semanas, 15 dias. Tiveram 20 conversões. Só com oração. Não fizemos um evento sequer. Eu não sei lhe explicar, mas nós vivemos o sobrenatural de Deus naquele lugar. A gente fazia um discipulado, as pessoas aceitavam Jesus no discipulado. A gente fazia o culto, pregava, as pessoas aceitavam no culto, Jesus no culto. Acabava o culto. Uma vez acabou o culto, o irmão chegou para mim e disse: o senhor não fez o apelo, eu queria aceitar Jesus. Eu digo: não tem problema, agora. Juntei o pessoal lá fora e disse: irmão, esse irmão aqui quer aceitar Jesus. Quase 20 pessoas. 3 meses depois a igreja tinha 50. Só com oração. Vigílias de oração que nós fazíamos. Irmãos, quando você ora, Deus dá o crescimento. E a igreja primitiva perseverava na oração. Uma igreja que ora cresce, pois é Deus quem dá o crescimento. E o ato de orar demonstra a nossa dependência de Deus. Irmãos, será que nós temos orado pouco? Será que temos orado o suficiente para que essa igreja cresça e o evangelho se propague na nossa cidade? Eu acho que nós temos orado pouco. Porque Deus não está acrescentando 3.000. Se você vir para o culto de oração, você vê. Se você vir para o guerreiros de oração, você vê. Que nós temos orado pouco. E é só na quarta e na quinta. Aqui no texto, a igreja estava todo dia no templo. Nós vamos ver isso mais à frente. Todo dia. Aqui é só quarta e quinta. Veja o que diz Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago 5,16. Diz assim a palavra de Deus: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Olha, isso é crescimento. Quando nós temos comunhão, a ponto de conversarmos, e eu posso me abrir com meu irmão e confessar os meus pecados, e ele também se abre comigo e confessa, e eu posso orar por ele, para que Deus o ajude, e ele pode orar por mim. Por isso que a Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Ainda em Efésios, no capítulo 6, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: com toda oração e súplica, orem no Espírito em todas as ocasiões. Com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Perseverem na oração pela igreja. Perseverem na oração pelos líderes. Perseverem na oração por todos. Por isso que a igreja primitiva crescia, irmãos, porque eles perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, perseveravam na oração. E por último, irmãos, eu quero dizer para vocês, eles perseveravam também em estar na igreja. Olha o que diz o versículo 44, diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 46, diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Na minha versão diz assim, todos os dias, diariamente, perseveravam unânimes no templo. Unânimes.
O quarto ponto, irmãos, uma igreja que cresce saudável é uma igreja onde todos estão juntos e diariamente perseveram unânimes. Eles perseveravam diariamente, perseveravam unânimes no templo. Todos estavam juntos e perseveravam unânimes no templo. Por isso que a igreja primitiva crescia. Como é que não cresce? Como é que não cresce? Imagine 3.000 pessoas no mínimo, todo dia junto, todo dia no templo, todo dia. Sem faltar ninguém. Não faltava um não faltava. Essa cadeira que está do seu lado aí vazia, lá não tinha não. Lotado, todo dia. Todos os dias estavam juntos, unânimes no templo, sem faltar ninguém. Aí eles estão juntos, mais de 3.000 pessoas juntas todo dia, perseverando na doutrina, quer dizer, os apóstolos pregando, eles ouvindo. Os apóstolos pregando, eles ouvindo, aprendendo. Todo dia. Perseverando em oração. Imagina 3.000 pessoas orando. Perseverando na comunhão, tinha que ter comida. Crente, faz um culto com 3.000 pessoas, tem que ter comida no final. Então perseverava na comida também, na comunhão. O pessoal vendia as coisas para poder comprar comida e alimentar todo mundo e ajudar todo mundo. Você entende? Como é que não cresce, irmãos? Como eu queria aqui fazer EBD e ter toda a igreja presente, unânime na EBD. Os irmãos que vêm à EBD tem sido uma bênção, sim ou não? Mas não está unânime a igreja na EBD. Como eu queria que toda quarta-feira aqui no culto de oração a igreja tivesse unânime na quarta-feira. Como é? Se tivesse, crescia. Perseverando unânime nas orações, na doutrina, na comunhão, no partir do pão. Por isso que a igreja cresce, a igreja primitiva. Todos estão juntos diariamente e perseveram unânimes no templo. Irmãos, esse povo aqui não deixava de ir para a igreja por bobagem. Esse povo aqui não tinha tempo para perder com bobagem. Eram crentes maduros e não inventavam desculpa para não vir. Aliás, inventar desculpa para vir é coisa de criança, né? Os meus filhos, de manhã, quando eu vou acordar eles para ir para a escola, eu digo: pai, eu não posso ir para a escola hoje, não. Não quero ir, não. Por quê, meu filho? É porque eu estou com a garganta ruim. Criança que inventa desculpa para não vir. Gente madura, a gente diz assim: eu não vou não. Por quê? Porque eu não quero. Moço, por que eu não vou? Porque eu não quero. Tem gente, irmãos, que diz: olha, eu não vou para a igreja por causa de fulano. Meu irmão, você deixa de ter comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo. Você deixa de ter comunhão com Deus por causa disso. Por causa de fulano. O texto diz que todos estavam juntos todo dia no templo. Você pode imaginar isso? Todo mundo, todo dia, sem faltar ninguém. Mas hoje em dia é assim: olha, eu não vou porque fulano falou isso e eu fiquei chateado. Não vou porque fulano fez isso. Eu não vou porque está chovendo, não vou porque está calor, não vou porque estou cansado, não vou porque está tarde, não vou porque ninguém liga para mim, não vou porque o pastor não vem me visitar, não vou porque não fazem falta de mim, porque faz tempo que ninguém me chama, não vou porque não me chamaram. Meu irmão, cresça, meu irmão, pelo amor de Jesus. Amadureça. Pare de jogar o peso da responsabilidade que é sua em outro. A gente não vem para a igreja porque a gente não quer. É só por isso. Só que às vezes é mais fácil eu dizer: olha, eu não vou porque estou chateado com fulano. Porque aí eu jogo a culpa no outro e eu livro o meu. É a síndrome de Adão e Eva. Adão e Eva jogam a culpa no outro e livra o dele. Isso já existia. Você só está copiando o que você viu de outro. Vou sair da igreja. Por quê? Vou sair porque fulano fez isso. Porque o pastor fez aquilo. Meu irmão, você vai sair porque você quer. Porque você vai chegar em outra que outros vão falar e vão fazer também. Aqui, irmãos, o texto diz que todos estavam juntos. Será que não tinha problema? 3.000 pessoas. Eu acho que tinha.
Mas ninguém deixava de vir para a igreja por causa disso, não. E o texto diz que eles perseveravam na comunhão. Isso é maturidade, irmãos. Isso é uma igreja que cresce de forma saudável e madura. Não é por causa de evento. É porque todo dia eles estão na igreja, unânimes, ouvindo a doutrina dos apóstolos e aprendendo. E orando. E quando você ora, a palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você ora, Satanás não tem espaço para plantar discórdia. Porque a igreja está orando todo dia. Todo dia, todo mundo orando. Todo dia, 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 todo dia. Olha o que diz Hebreus 10, 25. Eu já estou chegando ao final. Hebreus 10, 25. A palavra de Deus diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha o que está dizendo aqui. Nessa época já existia isso, irmãos. Nessa época já tinha gente que estava deixando de vir para a igreja por besteira, por bobagem. E aí, o autor da carta dos Hebreus diz assim: olha, não deixem de vir para a igreja como é costume de alguns. Costume de alguns porque alguns já estão fazendo isso. Alguns já estão deixando de vir para a igreja. Aí ele diz: olha, não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, porque alguns estão fazendo isso. Ele está alertando: olha, não deixa de vir para a igreja não. Eu sei que tem gente aí que não está vindo para a igreja. Aí ele diz: mas procuremos encorajar-nos. É dizer: olha, vamos para a igreja, irmão. Você não pode deixar de vir para a igreja não, vamos para a igreja. Não deixa de vir para a igreja não, isso aí é costume dos outros, deixa para lá, vamos para a igreja. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Irmãos, desde a época de Paulo já havia pessoas que tinham esse costume. E agora, irmãos, nós entendemos porque a igreja primitiva crescia. Por isso que no versículo 47 diz que Deus ia acrescentando dia após dia o que iam sendo salvos. É porque eles perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, perseveravam na oração, perseveravam todos os dias unânimes no templo, todos juntos. Não era necessário eventos, nenhum evento, porque Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Talvez a gente tenha um sentimento nostálgico da época dos eventos que a igreja era cheia. Mas deixa eu dizer para você, evento, irmãos, é como a própria palavra diz, é vento. Passou. Evento não alimenta ninguém. Você já tentou se alimentar com vento? Coma vento. É vento, irmão. Vento não alimenta ninguém. Irmãos, que nós possamos refletir nessas práticas, no exemplo bíblico de crescimento da igreja. Esse é o verdadeiro crescimento. Para que a igreja cresça a partir de cada um de nós. E deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja somos nós. A igreja vai crescer quando eu e você crescer. Somos nós que precisamos crescer. Amém?